Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós faremos a leitura até o versículo 8. E peço que você, ao abrir sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta nesse texto para acompanhar a exposição da passagem bíblica. Isaías 6, de 1 a 8. Está escrito o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: para onde olhar no dia da crise? Para onde olhar no dia da crise? Se vocês perceberam, o profeta Isaías, conhecido como profeta palaciano, está enfrentando uma crise que não é pessoal, é uma crise nacional. É a crise do país, é a crise da nação. Porque um dos mais fortes líderes daquele povo, o rei Uzias, que reinou dos 16 anos, a partir dos 16 anos de idade, 52 anos, acaba de morrer. Este rei foi poderosíssimo, constituiu um dos mais fortes e aguerridos exércitos do reino de Judá. Suas campanhas militares foram as mais vitoriosas. Reconquistou para o território de Judá territórios que haviam sido tomados por inimigos. Respeitadíssimo dentro e fora da sua nação. Um homem que dispôs o seu coração a buscar a Deus, e Deus o honrou, e Deus o exaltou. E este rei agora deixa o trono vazio. E se você perceber, com a morte dele, parece que a nação vai mergulhar numa crise ainda mais aguda. E eu queria destacar pelo menos 5 áreas dessa crise. A primeira delas, eu chamaria de uma política interna. Porque depois de Uzias vem homens perversos, terríveis, como Acás, como Manassés, que desencaminhariam a nação para a idolatria, para a feitiçaria, para a criminalidade, para a apostasia religiosa. Segundo lugar, uma crise de política externa, porque com a decadência interna, política interna de Judá,
A Bíblia diz que se levanta contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, das tribos do norte. Judá começa a ficar oprimido. Vão buscar ajuda na Síria, um poderoso exército que estava se levantando. Se submetem politicamente à Síria, pagando pesados tributos. De repente a Síria começa a atacar Judá, e Judá corre atrás do Egito para buscar ajuda. E o país vive na servilidade do poderio estrangeiro. Não bastasse a crise interna, agora a nação vive sob o comando e o domínio do império estrangeiro. Terceira crise que eles estão enfrentando, a crise econômica é consequência da subserviência política, do domínio estrangeiro. E todos vocês sabem que com a crise, alguns levam vantagem. Não é diferente agora no Covid-19 no Brasil. Há um achatamento social. A classe média, a classe C e D, entram quase que num colapso. Quem tem dinheiro se aproveita, se enriquece ainda mais. E o profeta Isaías disse que chegou um ponto em que os ricos da época compraram casa a casa, campo a campo, e se assentaram como os únicos senhores da terra. Em outras palavras, o poder econômico se concentra na mão de uma pequena minoria e a base da pirâmide se alarga na pobreza. Quarta crise, a crise moral. Isaías vai chegar a dizer que a crise foi tão severa que houve uma espécie de inversão de valores. Porque uma coisa é você perceber um povo que vai perdendo os seus absolutos, vai perdendo os seus referenciais, vai cedendo aqui e acolá, e de repente vai abraçando uma ética relativa, situacional, tolerando o erro, tolerando a corrupção, tolerando a violência, tolerando a maldade. Mas outra coisa bem diferente é quando isso chega no fundo do poço, da decadência moral, a ponto de ter inversão de valores. Isaías denuncia isso. Eles chamam luz de trevas, amargo de doce, o certo de errado. Irmãos, é decadente demais você fazer um diagnóstico desse, de uma sociedade. De repente se aplaude o vício e se escarnece da virtude. Zomba-se da pureza e faz propaganda da impureza. Faz piada da honra e se exalta a degradação moral. Essa era a situação de Judá. Talvez nós vejamos alguns lampejos disso na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas a última crise que eu gostaria de levantar, que Isaías está enfrentando, eu chamaria de crise espiritual. Se você ler no capítulo 1, ele vai dizer que o Judá está numa crise tão terrível que ele compara o povo de Deus com um animal, com o boi, que conhece o seu dono. Mas o povo de Deus não conhecia Deus. Ele vai descrever o povo de Deus como alguém chagado de uma enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, uma ferida aberta, gangrenada, que levará o paciente à morte. Esse é o retrato, essa é a crise que esse homem está enfrentando na sua nação. Eu queria que você agora olhasse para o cenário brasileiro. Se você acha que a crise está grande, eu acho que lá em Judá estava pior. A grande questão é o que fazer na hora da crise, para onde olhar. Então eu quero hoje pensar com você 3 verdades à luz desse texto. Para onde olhar no dia da crise? Primeiro, no dia da crise, olhe para cima e saiba que o nosso Deus está no trono.
Nada pode, irmãos, trazer-nos mais esperança no dia da crise de saber que o nosso Deus reina. Ele está sentado no trono e Ele governa a história. Há um segmento hoje no campo religioso, que chegou também ao Brasil, chamado de open teísmo ou teísmo aberto. E a ideia é de que Deus se surpreende como você e eu. Que Deus abriu mão da sua soberania e da sua onisciência, e Ele é pego de surpresa como você e eu. Apequenaram Deus, humanizaram Deus, rebaixaram Deus. E é preciso entender que essa pandemia que assola o Brasil e o mundo não pegou Deus de surpresa. Deus não está em apuros. Deus não está com dificuldade, sem saber o que fazer. Nas horas mais convulsivas da história, o nosso Deus continua no trono e Ele reina. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. O cordeiro que venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem o livro da história nas mãos, e ele venceu para abrir os seus selos, para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Ele tem as rédeas da história nas mãos, e ele há de conduzir a história à sua consumação final e à vitória de Cristo e da igreja. Hoje escarnecem de nós, hoje zombam na nossa fé, hoje a mídia, a imprensa, e em todos os setores da sociedade, parece que ser cristão é alguma coisa errada. Faz-se troça da nossa fé, se zomba do nosso Cristo. Vivemos uma cristofobia no Brasil, mas o nosso Deus reina. Ele está no trono. Ele está no trono. E é muito importante você entender isso. Segunda coisa, importante, ao olhar para cima e saber que o seu Deus reina, precisamos saber que esse Deus que está no trono é santo, santo, santo. Veja comigo, versículo de número 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que eu acho magnífico é que na hora da crise, irmãos, muita gente se afasta de Deus. Porque o sol que amolece a cera endurece o barro. Mas os servos e as servas de Deus, na hora da crise, buscam a casa de Deus. E é muito importante você entender que na hora da crise, quando você busca a casa de Deus é a porta do céu. E quando você está na casa de Deus, Deus abre uma janela no céu, Deus abre uma porta no céu e revela para você a saída da crise. E os seres mais exaltados, registrados aqui os serafins, eles estão, diz o texto, por cima daquele que está no trono, e cada um tinha 6 asas. E olha você que coisa interessante, é uma figura, é uma expressão de uma figura representada a nós aqui. E dessas 6 asas, os serafins usavam 4 delas para adoração e 4 delas para o serviço. Com 2, está escrito, cobriu o rosto, com 2, cobriu os pés, e com 2, voava. Cobrir o rosto, cobrir os pés, é uma expressão de adoração de quem se queda diante daquele que está no trono. E quando 2 usadas para voar, é para cumprir as suas ordens. Antes você adora, depois você serve. Não dá para servir sem adorar. A maior necessidade sua e minha, querido, não é apenas de saber que Deus está em toda parte. A maior necessidade sua e minha é de termos uma percepção da presença manifesta de Deus. Não dá para negar, Deus está neste lugar, quão tremendo este lugar.
é a casa de Deus, é a porta do céu. E a oração que você e eu devíamos fazer constantemente ao irmos para a igreja é que Deus se manifeste, é que a presença de Deus seja real. Porque se a presença de Deus não for real, meus irmãos, vai dar sono em você. Você vai ficar olhando para o relógio e falar, que hora que vai acabar esse negócio? Eu não aguento mais. O sermão está chato, a música não está boa, o culto está mecânico. E você está no culto e está acessando o celular para ver como é que foi o resultado do jogo, como é que está a situação aqui, ali, acolá, porque a presença de Deus não está tão real a ponto de você ser esmagado por ela. É por isso que falta convicção de pecado. É por isso que não há choro pelo pecado. É por isso que não há quebrantamento. É porque nós não temos um senso real de que Deus está presente, de que Ele é santo, santo, santo. Porque a primeira coisa que acontece quando você tem uma percepção da presença manifesta de Deus, da sua glória, da sua santidade, é que você olha para dentro de você e diz, meu Deus, o que eu não conseguia ver, o que eu não tinha percepção de quão miseravelmente pecador eu sou. Se você olhar comigo, por gentileza, eu peço que você faça isso agora, abra sua Bíblia aí, no capítulo 5, versículo 8. Isaías começa a distribuir uma quantidade enorme de ais, ele diz, ai dos que ajuntam casa a casa. No versículo 11 ele diz, ai dos que se levantam de manhã e seguem a bebedice. Ele diz no versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade. Ele diz no verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. No verso 21 ele diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. No verso 22 ele diz, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. E ele está distribuindo ais para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Até o momento em que ele tem uma visão da santidade de Deus. Agora ele não olha para fora, agora ele olha para dentro. No capítulo 6, verso 5 ele diz, ai de mim. É mais fácil eu ver o pecado do meu irmão do que ver o meu pecado. E eu só consigo ver o meu pecado quando eu estou diante da santidade de Deus. Porque não dá para eu tecer elogios a mim mesmo, rasgar elogios a mim mesmo, se eu estou diante daquele que é santo, santo, santo. Mas notem comigo, que essa visão pessoal da nossa real condição precisa passar também, meus irmãos, por uma angústia. Versículo 5 diz, então disse eu, ai de mim. Essa expressão ai é a mesma expressão usada, por exemplo, para a morte de um filho único, de uma angústia, de um desespero, de uma dor profunda. E é hora de você e eu perguntarmos a nós mesmos aqui, até que ponto eu tenho esse sofrimento, essa dor, essa angústia por causa do meu pecado? Não é por causa da consequência do pecado, não, por causa do meu pecado. Por que nós não temos isso? Por que não lamentamos assim o nosso pecado? Por que o nosso pecado não nos choca? É porque nós estamos bem distantes daquele que é santo, santo, santo. Se nós apagarmos as luzes desse templo, eu poderia aqui estar completamente enlameado e vocês não veriam. Mas essas luzes parecem boas, mas não são suficientes. Se eu incidir muita luz na palma da minha mão, ficarei chocado, porque elas não estão limpas. Assim é Deus. E é por isso que você lê a Bíblia e você lê a história, e as pessoas que mais choraram pelos seus pecados não foram aquelas que mais pecaram. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados foram aquelas que mais perto de Deus andaram. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você reconhecerá que você é pecador. Mas mais do que isso,
Vejam comigo, versículo 5 ainda. Você precisa ter uma visão do pecado das pessoas que rodeiam você. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que eu acho maravilhoso, que ele poderia ir condenando os outros. Ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, então eu também tenho impuros lábios. Não, ele começa com ele. Ele não é produto do meio. Talvez o meio é produto dele. Porque às vezes nós queremos justificar a nós mesmos. Eu posso até pecar, mas fulano peca mais que eu. Eu posso ter alguns erros, mas fulano é muito pior que eu. Muito pior é uma expressão que não é legal no português. Porque se é pior, não tem muito mais. Então é preciso reconhecer que, diante desse Deus que é santo, eu estou vivendo uma vida de impureza e Ele está usando apenas uma expressão de pecado, os lábios impuros. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar é um perfeito varão. Mas nós tropeçamos no falar, nós tropeçamos no agir, nós tropeçamos no deixar de agir, nós tropeçamos naquilo que nós pensamos, desejamos e cogitamos, apenas um ângulo da área do pecado. E Ele está mostrando que Ele começa nele, ai de mim, e ai de mim também, porque ao meu redor as pessoas estão vivendo fora da intimidade de Deus e na transgressão da lei de Deus e em rebelião contra Deus. Mas louvado seja Deus, irmãos. Isaías mostra para nós a necessidade de uma visão da graça perdoadora de Deus. Eu peço que você leia em voz alta comigo os versos 6 e 7. Vamos ler em voz alta? Vamos juntos? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Primeira coisa que você nota aqui, que não é você quem limpa você mesmo. Nenhum de nós consegue resolver o nosso próprio problema. Não é sacrifício, não é meditação transcendental, não é confissão positiva, não é qualquer expediente místico. Ou Deus remove e perdoa, ou não há esperança para nós. Bendito seja Deus, que nós lidamos com aquele que é santo, 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 mas esse Deus é gracioso e misericordioso, Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Senão não haveria esperança para mim. Senão não haveria esperança para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você que, por mais grave que tenha sido o seu erro, por mais feio que tenha sido o seu pecado, por mais terrível que tenha sido a sua transgressão, hoje, nesta noite, você pode sair daqui limpo e perdoado. Completamente perdoado. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, nos lava de todo pecado. Deus perdoa. Deus é gracioso. Há esperança para você, há esperança para a sua família, há esperança para aquele que caiu, há esperança para aquele que entrou no cipoal da transgressão e foi ao chão e ficou envergonhado, e o diabo riu da cara dele, zombou da cara dele, pois Deus é capaz de ir lá e pegar o tição do fogo e dizer: esse tição foi resgatado e ele é precioso para mim. Deus é o Deus perdoador, louvado seja o seu nome. Mas finalmente, para onde olhar no dia da crise? Primeiro, olhe para cima e saiba que Deus está no trono. Segundo, olhe para dentro e saiba que você é pecador. Terceiro, olhe para fora e ouça o desafio de Deus. E veja a necessidade do mundo. Olha comigo o versículo 8, por favor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu destaco rapidamente 3 coisas aqui. Primeiro, o envio de Deus nunca precede a restauração.
Pensa comigo em Saulo de Tarso. Primeiro, Jesus o salva. Depois, Jesus o envia. Primeiro, ele trata conosco. Depois, ele nos usa para o seu louvor e a sua glória. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor pode restaurar sua sorte, restaurar sua vida, perdoar o seu pecado, limpar o seu coração, limpar os seus lábios, e então você estará em condições de ouvir seu chamado, a sua voz, e atender ao seu propósito. Segunda coisa, o chamado é dirigido a todas as pessoas que foram perdoadas. Irmãos, nós criamos uma ideia muito equivocada no aspecto religioso brasileiro. A gente tem a ideia de que Deus chama um pastor, um missionário, e cabe a estas pessoas pregar o Evangelho. Mas eu não fui chamado. E aí o que acontece? Nós criamos o clericalismo. Nós perdemos de vista o sacerdócio universal dos crentes. Nós deixamos de entender que todo chamado é um enviado. E é por causa disso que 95% dos crentes, 95%, nunca levaram uma pessoa a Cristo. Porque elas se julgam dispensadas desse desafio. Uma lógica pura e simples, irmãos, uma igreja devia dobrar de membros todo ano, no mínimo. No mínimo. Porque não seria um desafio muito grande você ter como alvo do ano levar uma pessoa a Cristo. Quando o missionário Alexander Duff termina o seu trabalho missionário na Índia, retorna ao seu país para fazer um desafio para a juventude se levantar e ir dar continuidade ao trabalho missionário. Ele estava numa seleta assembleia, com centenas de jovens. E ele fez um sermão missionário. E ele fez um apelo eloquente. E quando ele fez o apelo para que jovens se levantassem para ir para a obra missionária, nenhum jovem sequer atendeu ao apelo. Ele teve um impacto tão grande, uma angústia tamanha, que ele teve um desmaio no púlpito. Os médicos presentes levaram-no rapidamente para uma sala anexa, massagearam-lhe o peito. Quando ele retorna à consciência plena, ele diz: me levem de volta ao púlpito. Os médicos disseram: o senhor não pode voltar. Sua saúde está abalada, o senhor não pode. Eu falei: eu não posso deixar de voltar. Me levem de volta ao púlpito. Eu não terminei meu apelo. Levam-no ao púlpito de volta. E ele se dirigiu àqueles jovens assim: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, convoca vocês para a obra missionária e vocês não querem ir. Pois irei eu. Estou velho, doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do Ganges, e aquele povo saberá que alguém os amou e se dispôs a levar a eles a esperança do Evangelho. E nesse momento, dezenas de jovens começaram a se levantar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Como uma das missionárias mais relevantes do norte do Brasil, certa feita disse, alguém perguntando para ela: como é que foi seu chamado? Ela disse: não tive chamado, eu só obedeci uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que foi perdoado, todo aquele que foi chamado é um enviado, você inclusive. Agora preste atenção e eu termino aqui.
a disposição pessoal de atender a esse chamado de Deus. Isaías respondeu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A pergunta que ele escuta. E a resposta é pessoal e intransferível: eis-me aqui. Envia-me a mim. Às vezes quer que o Senhor envie o outro, porque o Senhor sabe que eu não tenho condições. Como disse Moisés, eu não sei falar direito, Senhor. Como disse Jeremias, o Senhor, eu não passo uma criança. Não sei qual tem sido a sua desculpa. Mas essa resposta só você pode dar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E eu queria concluir contando a vocês o meu testemunho pessoal. Desde criança, meu sonho era ser político e advogado. Eu não perdia comício de forma nenhuma. Naquela época, os comícios eram feitos nas praças. Os bons oradores subiam aos palanques e ali eles ganhavam a eleição. Não tinha televisão, não tinha propaganda de rádio, era no palanque que a coisa era resolvida. Eu não ia embora enquanto o último orador não descia do palanque. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha sonhos, já era um crente. Pela graça de Deus, já pregava o Evangelho. E um dia eu conversava com um presbítero, José Scherrer. E eu dizia para ele: olha, presbítero, depois que eu realizar os meus sonhos, eu quero entrar num seminário. Quero me preparar um pouco melhor para servir a Deus. E esse homem, não sei se partiu dele ou se Deus, naquele momento, botou na boca dele essas palavras. Mas com muita audácia, ele botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus. E Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua inteligência,